Olá, sejam bem-vindos. Hoje começa um novo programa, o Espiritismo Sem Fronteira. Nós, do Instituto Espírita Paulo Estevam, estamos com essa nova ideia. Nosso convidado do dia, o George, ele é de Longbridge, Nova Jersey, Estados Unidos. George, se apresente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Laís, é um prazer estar com você e também com o seu Alberto Gama, o diretor do Instituto Espírita Paulo Estevam. Que prazer estar aqui com vocês. Bom, para todos vocês que estão assistindo esse programa, que inicia hoje com a proposta de chegar até o coração de brasileiros e cidadãos do mundo. O programa fica gravado, então a gente vai aonde tem Brasil. Meu nome é George Roberts, eu sou um dos coordenadores do Grupo Espírita Coração Fraterno, que é localizado aqui em Long Branch, no estado de Nova Jersey. Muito obrigado mais uma vez aos dois pelo convite. Eu passo a palavra agora para o diretor da casa. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande, George, conhecer você. Laís, de parabéns, porque você teve uma ideia brilhante de levar, mais uma vez, a doutrina espírita a toda parte deste universo, que foi dito um dia por Jesus aos seus apóstolos: leve o meu evangelho aos 4 cantos do mundo. Não sei em que parte desse mundo do Cristo eu estou, mas eu sei que eu estou contido dentro deste universo de Jesus. Foi um prazer e eu estou à disposição de vocês. Já foi dito que eu sou diretor do Paulo Estevam e me coloco à disposição para esse bate-papo científico da doutrina espírita. Ok, então vamos começar? Podemos. O tema escolhido para a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, foi espiritualidade e saúde mental. Jorge, fique à vontade. Então, Laís, quando nós pensamos num tema para que pudéssemos trazer, né, para o nosso público, quando eu falo nosso público, é porque a gente sabe que tem muita gente hoje na internet procurando assuntos relevantes. E hoje, né, quando eu, né, e a outra representante do nosso grupo estávamos falando sobre o assunto, e veio, por que não falar sobre a espiritualidade e a saúde mental? A gente sabe que hoje, né, médicos já estão, isso eu falo médicos da nossa doutrina kardecista, já estão trazendo para dentro de universidades e também para dentro de hospitais pontos muito relevantes que a nossa doutrina levanta e ali se gera na cabeça das pessoas, né, a pergunta: o porquê a ciência, a fé e a religião? E o espiritismo, né, tem dessa beleza de esclarecer tudo aquilo que a gente vem buscando como respostas. Então, de coração, eu espero que todos nós, né, que estamos aqui participando do programa, possamos levar para as pessoas que essa consciência, né, do espiritismo é muito importante e é muito edificante, né, quando se fala de problemas que ainda muita gente não consegue observar com os olhos da matéria, né? Então, segundo, né, o espiritismo de Allan Kardec, a saúde mental é reflexo do equilíbrio integral do ser humano, unindo corpo e matéria, mente e espírito imortal. A espiritualidade age diretamente sobre as emoções, que as emoções, né, vão diretamente ao nosso cérebro, tratando os transtornos psíquicos através da compreensão das leis de causa e efeito, que a gente traz aí como a reencarnação, e da influência entre os mundos.
E aí, Alan, e aí é colocado, né, dentro da nossa doutrina, pontos centrais dessa relação desses dois mundos, que a gente fala sobre a sintonia mental e a obsessão, é falado também sobre a dualidade da doença, e a gente pode depois, né, dar exemplos sobre a mediunidade e o seu desequilíbrio, e também as práticas de cura. E falar sobre a saúde mental dentro da nossa doutrina, essa importância é que leva também ao estímulo da fé. Em off, quando eu estava conversando com o seu Alberto, ele me chamou muita atenção em algo que aconteceu com ele e que também aconteceu comigo. E foi através da minha fé, né? Através da minha fé. Não desmerecendo, né, o trabalho médico, mas através da nossa fé a gente tem a oportunidade da cura que acontece, né? Eu sou um sobrevivente do câncer, o seu Alberto é um sobrevivente do câncer, e quando a gente para pensar que a nossa mente condiciona essa cura, é fantástico, porque a gente trabalha na fé, com a nossa fé, através da nossa espiritualidade. E, através desse estudo, eu pude, né, é algo que vale a pena ressaltar, quão importante é entender o espiritual para que a gente venha aceitar aquilo que a gente tem como matéria, aquilo que a gente carrega nesse mundo como matéria, né? Então, fica a pergunta, né, sobre a sintonia mental e obsessão. É comprovado já, né, pela nossa doutrina que a mente é um campo de emissão e recepção. No Livro dos Espíritos, para quem queira fazer uma, uma pesquisa, na questão 459, Kardec explica que os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, muito mais do que nós mais imaginamos. Então, se a gente parar para analisar, nosso pensamento tem que estar sempre ligado ao positivo, porque o positivo faz com que nós, através da nossa matéria, viemos a curar, né, de uma doença. Podemos também, né, através da nossa positividade, chegar no coração daquela pessoa que está passando por atribulações tremendas e a gente não sabe. Então, se a gente for parar para analisar, um bom dia, a gente salva a vida de uma pessoa que está pensando em tirar a vida. Porque aquela pessoa vai parar e vai falar assim, nossa, alguém prestou atenção em mim. Por que que eu vou tirar a minha vida? Sabe? Então, algo muito interessante é falar sobre esses transtornos mentais, né, que podem ter origens em processos obsessivos, onde a pessoa entra em sintonia vibratória com entidades em desequilíbrio. Então, quando a gente, né, começa a fazer o estudo do kardecismo, e é um estudo muito pautado dentro do que a doutrina deixa muito claro, a gente passa a compreender e até mesmo identificar quando ali está um obsessor causando esse transtorno mental. Nesse ponto, né, o senhor Alberto e você, Laís, né, como a condutora do programa, eu fica ali uma pergunta, né? Quantos casos passam, né, na casa, no instituto, e que vocês conseguem identificar hoje essa problemática? Muitos, muitos. Em nossos atendimentos fraternos, como quem conduz o atendimento fraterno é Alberto, então ele pode falar melhor, mas eu já acompanhei vários casos e são impressionantes.
Então, Alberto, se puder falar um pouco, fique à vontade. Antes de eu contar um pequeno caso, eu queria começar a minha fala, como dizem, né? Da seguinte forma. Se o atendimento fraterno, Jorge, for bem feito, quando eu falo bem feito, é no sentido de ter caridade, não é fazer caridade. Eu estou usando uma palavra do nosso irmão, do patrono de nossa casa, chamado Paulo, quando ele disse que é preciso que se tenha caridade com tudo, para que você não seja um símbolo que apenas retine, mesmo que você fale toda a palavra dos anjos e toda a palavra dos homens. Se não tiver, não é fazer caridade. Se não tiver caridade, é mesmo a palavra dele não vai passar desse sino que retine, desse badalo que vai bater no sino e apenas retinir o som. Na nossa casa nós tivemos vários casos em que, já no atendimento fraterno, já começamos a obter resultados magníficos. Mas também as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender uma coisa. Não depende só de Deus, de Jesus, nem dos médios e nem dos espíritos de luz. Se uma pessoa vai e procura um lugar para amenizar a sua dor, é preciso que ela tenha, em primeiro lugar, a consciência do que está querendo. Se ela está querendo ter uma cura material, é preciso que primeiro ela promova uma cura no seu interior, no seu espiritual, sabendo o que está procurando e o que está querendo, e o comprometimento que ela vai ter com aquilo. Eu tinha 19 anos, Jorge, quando eu comecei na indústria farmacêutica e fui visitar um médico, minha primeira visita, nervoso, né? Sempre a primeira vez de tudo que nós fazemos, nos deixa um pouco nervoso. E ele era o diretor de um hospital psiquiátrico lá em Salvador, na Bahia. E ele chegou para mim e disse assim: meu filho, o que é que existe? Doença ou doente? Eu fiquei meio assim, sem graça, novo, começando. E ele, o diretor de um hospital psiquiátrico, psiquiatra renomado no estado da Bahia. E eu disse: doutor, o que eu aprendi sobre doença e doente foi isso. Aí eu expliquei a ele daquilo que todos nós conhecemos. Ele disse: está certo, mas não está tão certo. Existe mais doente do que doença. E aí eu não entendi, Jorge, porque eu novo, começando praticamente minha vida, 19 anos. E depois que eu entrei na doutrina espírita, 40 e tantos anos depois, é que eu vim entender que nós já temos no nosso bojo perispiritual uma série de situações ali aguardando sempre o momento para que alguma coisa boa ou ruim desenvolva. E tudo começa na vida, tudo começa com um pensamento. Olha só a importância do que nós estamos conversando. Tudo começa no pensamento, porque quando nós começamos a estudar sobre mediunidade, sobre a obsessão, que você citou aí um pouco, a gente vê que o maior obsessor na vida de tudo somos nós mesmos. Vamos chamar assim o mundo trevoso, ou melhor, o mundo dos espíritos que não querem acompanhar a ciência
que Jesus nos passou, eles hoje chegaram à conclusão que ele não precisa perseguir ninguém para poder chegar. Basta ele ficar na dele, em que o nosso pensamento vai atraí-los. Como mesmo eles dizem, não, nós não precisamos nos preocupar com os encarnados, não, porque ele por si só, ele já nos leva a ele, nos atrai. E é o que você falou. E eu estava concluindo, tudo começa com pensamento. Se nós nascemos no nosso bojo espiritual, na nossa matéria, todo tipo de germe, bactéria, vírus, vamos dizer, alojado, células cancerígenas, os nossos pensamentos, nós doentes, é que vamos atrair as doenças. Que os diga, aqueles que tratam as pessoas depressivas, que você vai entender que é uma verdade. Se o pensamento atrai, o próprio Cristo diz, começa a errar ou a pecar pelo pensamento. Porque Jesus já tinha consciência absoluta, como você mesmo disse, que o pensamento atrai. Nós somos magnetismo, magneto. Temos uma quantidade de magneto muito grande dentro de nós. Observe até que o nosso sangue precisa de ferro para que a gente tenha uma vida saudável. Então, só aí nós já somos um imã para atrair tudo o que é de bom e o que é de ruim no universo. Vai depender da nossa mente. Então, saúde e espiritualidade, este tema é magnífico. E você citou uma frase de Joana de Ângeles, que agora me fugiu um pouco, mas eu vou me lembrar. Eu vou mostrar aqui um livro, não sei se está dando para você ler, Saúde e Espiritualidade. Aqui é de um amigo que tornou-se meu amigo, chamado Dr. Gilson Freire, que logo depois desse evento que nós fizemos aqui no estado de Sergipe, em 2019, nós fizemos um evento aqui no estado de Sergipe e conseguimos uns 12 ou 13 médicos espíritas para falar desse tema, saúde e espiritualidade. Foi magnífico, foi magnífico. E aquilo ali enriqueceu muito os meus conhecimentos. Me fez eu ser o meu próprio médico, me fez eu mergulhar dentro de mim, buscar lá dentro, no meu corpo perispiritual, todo o conhecimento que eu tinha adquirido e está colocando hoje em prática, do qual nós, com a mediunidade que chamam de curativa, que ninguém cura ninguém, né? Mas foi o termo que Kardec, ou que fez aquela tradução do Livro dos Espíritos, colocou como mediunidade de cura, tá? Mas, na realidade, nós somos vamos dizer assim, um indutor, nós somos a chave, o botão de partida para essas pessoas que estão passando esses problemas, a gente mostrar o caminho, que ele, por si só, ele pode encontrar o caminho da sua própria cura. Uhum. Porque tudo começa com pensamento. É o que você falou. Se pensarmos coisas maravilhosas, se nós somos tipo um imã que atraímos tudo o que tem no exterior, nesse universo, então, se nós pensarmos bem, automaticamente vai pensar bem. O que Jesus mesmo diz, começais errar pelo pensamento. Muito bom. Bom, eu coloco minha discussão para mais alguma coisa. Gostei do seu preâmbulo, da sua conversa, porque eu estava aqui, eu estava pensando, nossa, que coisa maravilhosa foi eu conhecer a dor, a necessidade do próximo, sem ter um chamamento pela dor,
mas sim eu quis mudar de vida para buscar outro tipo de vida em que eu pudesse encontrar resposta científica e espiritual. O que na época não se conseguia ainda pela ciência, hoje a ciência já está começando a comprovar e a provar tudo isso. Basta eu dizer a você que hoje, no mundo, hoje tem quase que 2.000 casos de reencarnação comprovados pela ciência. Uma coisa que no passado, quando se falava, era um absurdo. Hoje já tem na faculdade de medicina, a medicina espiritual. A UFS aqui me parece que tem uma cadeira. Então, você vai começando o pessoal que está nos assistindo a sentir um gostinho. E quando nós começamos a entender que o pensamento é que pode nos fazer uma pessoa melhor ou manter-nos estagnados com apenas um pensamento. E é isso que nós estamos fazendo um convite para todos aqueles que estão nos assistindo, que ainda têm dúvidas do seu valor como ser. Basta entender que, por um pensamento, ela consegue mover montanhas, segundo Jesus, que é a fé. Pois não. Muito bom. Então, Jorge, tem mais alguma coisa para falar? Sim, Diga, Jorge. Dentro desse tópico, né, é falado muito sobre também a dualidade da doença, porque o espiritismo, de forma alguma, descarta, né, a medicina tradicional. Mas foi isso que você está dizendo. Quantos profissionais hoje entendem, né, a religião em si, essa filosofia kardecista tão importante, e muitos médicos hoje, através do seu próprio tratamento no hospital, né, já conseguem compreender a beleza estrutural dentro do que a gente traz dentro da nossa casa espírita. E isso é muito bonito, né? É muito. E depois também é falado sobre a mediunidade e o desequilíbrio, né? É um momento também que é muito importante do médium e da pessoa, que todos nós somos médiuns, só temos a mediunidade trabalhada de forma diferente. Cada um tem o grau de mediunidade, né? E há pessoas que falam, não, eu não sou médium, não quero saber disso, e é importante ter essa consciência que todos nós somos. Uns médios somente intuitivos, né? Mas eles não gostam de serem chamados de médiums, né? E nós, devido ao estudo, e algo que me chamou muito a atenção, que o seu Alberto falou, é justamente, né, que dentro da nossa doutrina a gente chama a atenção que, independente de nível escolar, é importante buscar algo, esclarecimento, porque só o conhecimento, né, só essa educação dentro de uma doutrina que vai fazer com que a gente possa ter esse passaporte para a nossa liberdade, né? É através do conhecimento, através da informação, que a gente consegue, sim, entender a matéria, porque a gente primeiro, se coloca à disposição da nossa espiritualidade e compreender o que se passa do outro lado, né? E toda essa materialização aqui que a gente tem. Então, e é isso, seu Alberto, é tudo através da nossa mente, não é isso? É tudo através da mente. E aí vem também, né, sobre o tópico que é levantado, sobre a prática da cura, né? Com auxílio complementar ao tratamento médico convencional, o espiritismo utiliza práticas como o passe,
transpasse de energias, né? A fluidificação, a água fluidificada, porque dentro do centro a gente tem, né, esse trabalho com a nossa água fluidificada. Até no fluidificar da água, a gente tem uma responsabilidade enorme, porque serve de um remédio para o nosso corpo material e espiritual, né? Então, e também através da oração, né? É a oração que visam equilibrar o campo vibratório e acalmar a nossa mente. Então, né, tudo volta aí novamente no poder do nosso pensamento, né? Então, é muito importante deixar aqui, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e também, né, levar para dentro das nossas casas espíritas a importância do compreender do jeitinho que o outro é, levando com todo respeito e levando a ele essa doutrina tão fantástica para clarear um pouco e fazer com que o outro venha aceitar que a gente aqui está, nós estamos no mundo, né, de prova e expiação. Digamos até que agora a gente está nesse processo evolutivo, mas que ainda as pessoas não venham confundir evolução tecnológica com evolução espiritual, que é completamente diferente, né? Sabe? E é isso, sabe? Então, quando foi colocado o tema, eu achei de muita relevância falarmos sobre isso e trazer para um programa como Espiritismo Sem Fronteiras, que a meta é chegar onde tem brasileiro, né? Aqui na internet, peça fronteiras, e é por isso que eu achei importantíssimo e belíssimo o nome. Parabéns à instituição, né? Ao Instituto Espírita Paulo Estevam pela iniciativa. A gente sabe que muitos programas na internet, pelo YouTube, hoje, só através da pessoa estar ali assistindo, a pessoa já sente aquela presença e a pessoa recebe de coração aberto a mensagem deixada no dia. E que essa mensagem possa chegar no coração de cada um que está com a gente nesse momento, né? E eu passo a palavra para vocês nesse momento, seu Alberto, Laís, fiquem à vontade. Laís, você quer dizer alguma coisa? Não, no momento. Eu vou falar. Eu vou pedir apenas a você, Diogo. Eu vou pedir apenas a você que me lembre. Eu vou falar uma coisa, você vai sentir que eu vou encerrar um pouco o assunto, e aí você lembre isso que eu falei. Passe alguma coisa para poder eu responder tudo isso que você falou um pouco da doutrina espírita, porque essa é a área das minhas paixões. É a área da qual, quando eu recebi a visita desse espírito, que eu perguntei a ele se ele era um preto velho, ele disse, não, todo negro que desencarna, que aparece com o outro, tem que ser um preto velho. Eu sou um negro, espírito negro, que desencarnei e envelheci, mas eu não tenho a sabedoria que tem um preto velho. Você imagina também a capacidade e a sensibilidade desse espírito, que com isso, ele já passou para mim o seguinte, não se envaideça. Cumpra o que foi confiado a ti. Ele aí disse, vá e faça com os outros tudo aquilo que os outros, quer dizer, as cirurgias mediúnicas que eu fiz, o que me ensinaram no Centro Espírita, fizeram com você para você chegar onde chegou. E apenas estamos começando. Você falou sobre mediunidade e sensibilidade. Eu tinha meu amigo falando sobre isso, mas Alberto, você é espírita. Esse negócio de espírito, para mim, não é nem espírito, viu? Espírito. Eu não gosto dessas coisas, não tenho nada disso. Chega a me arrepiar, ele disse, ora, rapaz, e você disse que não acredita em mediunidade e você já está se arrepiando?
isso era um tipo de mediunidade. E daí ele foi se interessando, terminou durante muito tempo trabalhando comigo. O tópico que você falou me parece que foi sobre magnetismo, que você chama de passe. Eu gosto mais de usar a palavra magnetismo. Muito embora é passe, porque tudo aquilo que você dá ao outro, você está passando para o outro. Mas eu gosto mais de chamar de transfusão magnética. Uma forma de você passar essa, vamos chamar de fluido energético para a pessoa que está necessitada. Eu, uma certa feita, Diógenes, num centro espírita, porque a maioria dos centros espíritas aqui no Brasil, quando termina, que nós chamamos de doutrinária ou palestra, as pessoas irem tomar um passe. Não sei se nos Estados Unidos também tem essa prática. Depois você me informa. A mesma coisa. Tomar um passe. E aí, o presidente desse centro, eu estava lá, trabalhando para poder fundar o Paulo de Tarso, os primeiros centros espíritas que eu fundei. Uhum. Você vai ver que eu tenho um Paulo na minha vida e eu estou escrevendo, um Paulo na minha vida. E ele chegou e disse para mim, Sr. Roberto, faz favor. Eu era o coordenador de estudos. E ele disse, mas por que quando termina vocês vão dar um passe? É um repasse? Eu disse, não. Não há necessidade, Sr. Alberto. Uhum. E o pessoal se levantar e tomar um passe, se a espiritualidade já deu um passe em todos que aqui estão assistindo. Eu disse, concordo. Agora, me desculpe, senhor fulano, doutor fulano, que ele era médico, faleceu, doutor em odontologia. Eu disse, acontece que todos que aqui estão recebendo os fluidos espirituais. Porque o fluido magnético, que nós aprendemos a estudar como fluido animal, que são 3 tipos de passe, né? O passe espiritual, o passe místico e o passe através do fluido animal. São 3. Mas, ele disse, daí? Só o dos espíritos não interessa? Não. Não é bem isso. Interessa sim, mas não está completo. Por quê? Porque falta o fluido animal, o fluido do homem, que só o ser humano encarnado é que tem, e os espíritos não têm. É esse que chamam, que dizem que levanta cadáver, né? E a gente, quando chega no centro espírita, está lá desanimado, todo triste, e depois que recebe o passe, chega e diz, poxa, Jorge, o que aconteceu? Eu estava assim, estava assado, e saí da sala de passe, parecendo que não tinha nada acontecido. Convém esclarecer que para isso também acontecer é preciso que exista os 2 polos se encontrando, que nós chamamos de afinidade perispiritual. Por quê? Porque tem muita gente que vai para uma instituição espírita, achando que assistindo uma doutrinária, quando não deixa o celular, quando deixa o celular, né? Assistindo somente a palestra, a doutrinária, que nós chamamos aqui, é o suficiente. E indo tomar um passo, vai resolver todos os problemas. Não, gente. Lembre-se que o início da minha conversa foi mente. Mente a mente. Perispírito a perispírito. Então, é preciso que você esteja centrado naquilo que você foi buscar, porque você acredita. Lembre-se o que o doutor me disse, que não tem doença, tem doente. Porque você já traz no seu bojo, ou do seu cérebro reptiliano, ou do seu inconsciente, um trauma formado, um problema
traumático, que às vezes é preciso que você faça um trabalho muito mais do que só ir num centro espírita e receber um passe. Não adianta, o melhor médium do mundo, de cura, seja ele qual for a mediunidade, para resolver um problema, que ele não resolve o problema de ninguém. Eu acho que é uma grande ilusão. Nós somos apenas o intermediário entre o doente, o Pai Celestial e eu. Eu vou dar a ele o que ele não está tendo no momento. Eu vou suprir uma necessidade que ele nasceu com ela. Por ignorância até certa idade, a gente perde, ganha, e não sabe como manter aquilo por mais tempo dentro de nós, que é o fluido magnético. E a gente absorve de outros, absorve na alimentação, mas a melhor forma de você conseguir esse fluido é pelo seu trabalho de transformação íntima. Aquilo que eu te falei, eu resolvi mudar a minha vida. Eu resolvi fazer essa transformação. E eu não fui por causa de uma dor, eu fui por uma necessidade de transformar, ou talvez, vamos dizer assim, o momento exato de despertar a minha missão foi aquela. 30 anos fazendo trabalho, vamos chamar de cura. Que ninguém cura ninguém, mas para entender esse tipo de mediunidade. Verdade. E você falou uma outra coisa, do que você falou, me lembra aí para eu poder... Falei agora sobre o passe, você falou sobre o que mais? Me lembra, Laís, para eu poder complementar. Passe, né? Que é esse transpasse de energia, a fluidificação da água e a oração. Pronto, vamos lá. Sim, caiu a ficha. Caiu a ficha do que você falou. Os copinhos de água, não é verdade? Aqui tem-se um hábito de que quando termina, a pessoa termina de receber o seu passe, a sua energia, a sua transfusão magnética, de tomar um copinho com água fluidificada. Não foi isso que você falou, mais ou menos? Água fluidificada? O que é que acontece? O que é que acontece? Jorge, é uma coisa que talvez pouca gente no centro espírita precisa aprender. Que não é só eu te chamar, Jorge, o que você está fazendo? Vem aqui, por favor, enche esse copinho aqui. O que acontece com muitas casas espíritas, não sabendo o quê. A pessoa que vai encher aquele copo precisa saber se ele foi preparado para uma instituição espírita exercer um trabalho, mesmo que ele não tenha sido trabalhador, porque o contexto universal do universo, vamos chamar os espíritos de luz e benfazejos, pode apontar você, seu trabalhador daquela noite, ser chamado. E aí, existem duas coisas. Você, quando vai no centro espírita, você vai por ir ou você se prepara para ir? Primeira coisa. Por quê? Porque lá você vai receber fluidos. E não é porque caia do céu fluidos, chove fluidos, que você vai ganhar fluidos. Não é porque você entra numa sala de passe, George, para tomar um passe, que você vai absorver tudo aquilo. Não. Por causa disso aqui. Verdade. Tudo isso só funciona bem, olha aí, doença e doente, que é o que você falou da medicina hoje. Os médicos que têm um pouco de conhecimento de espiritualidade, eles se interessam bastante como é a sua vida religiosa, espiritual, não sei o termo que ele vai utilizar. Porque se for um médico que tem conhecimento, que somos muito mais doentes do que
as doenças que existem, ele vai fazer uma anamnese, que hoje é muito difícil, mais apurado. Então, não é só ir num centro espírita, é preciso que você se prepare um dia antes, no mínimo, um dia antes, porque lá no centro espírita, a espiritualidade, os mentores espirituais estão trabalhando. Ele não pode lhe dar uma coisa, ou você receber uma coisa sem merecer, porque isso é injusto. Eles tentam te passar essa energia. Entende, Laís? É mesmo que está chovendo, Jorge, e você botou um guarda-chuva. Você não vai receber essas benéficas dessa água divina, maravilhosa, que faz da vida a vida. E na instituição religiosa, especificamente dentro do que nós estamos conversando, que é o Espiritismo, exige não. Nos orienta que procedamos dessa forma para que possamos obter aquilo que nós merecemos ter, não aquilo que nós queremos. Porque Deus não dá nada aos seus filhos sem que você mereça ter, ou precise ter. Como eu já ouvi algumas vezes, Jorge. As pessoas dizem, seu Alberto, eu peço tanto a Deus isso, nunca Ele me dá. Eu digo, porque o que você está pedindo, você não fez uma reflexão direita do que está precisando ter de verdade em termos espiritual. Em termos de ser um ser maravilhoso. Porque qual é a missão do Espiritismo? Qual o objetivo dessa doutrina na face da Terra, que é o Consolador Prometido? Qual o motivo? É complementar aquilo que Jesus disse. Um dia mandareis para vocês, para todos, o Consolador Prometido, que vai dizer tudo o que eu disse e muito mais. Esse muito mais é o que nós estamos conversando aqui, que não se encontra em qualquer livro de toda ou qualquer religião. Não, gente. O que a doutrina espírita nos passa, está nos dando, hoje, inclusive, nesse diálogo, que coisa maravilhosa é esse Deus, essa ciência, que estava colocando você dentro da minha casa, lá e dentro da minha casa, vice-versa e vice-versa. Isso é o quê? Isso é só obra? Isso é obra de Deus? Sim, é do homem? Não. O homem foi permitido a desenvolver seu intelecto para ajudar o seu irmão a evoluir, tanto material como espiritualmente. Agora, se aquilo que é espiritual a gente está confundindo e está transformando em uma matéria para poder atingir o próximo, em termos de prejuízo, aí o problema não é quem nós estamos atingindo somente, é muito mais o meu. Então, ciência e espiritualidade não é coisa nova, gente. É como você falou, já existe há muito tempo. Eu estava conversando com meu médico oncologista, Jorge, doutor Eduardo. Eu disse, doutor Eduardo, o senhor sabe verdadeiramente o que é um médico? Ele ficou assim, poxa, Alberto, eu digo, me responda como o senhor sabe. Ele disse, eu tenho certeza que eu não vou responder como você quer ouvir. Eu disse, então me responda. Ele me disse, dentro da ciência, o que é a medicina, o que é o médico. Eu disse, não. Eu vou falar que é uma coisa bem simples, mas que é muito mais profundo do que o que você está dizendo. Por quê? Porque o que você está dizendo é uma sequência do que eu vou dizer o que é o médico. Então me diga, ele. Eu digo, o médico é a extensão do amor de Deus. Ele, puxa, isso é profundo. Por quê? Eu digo, por quê? Doutor, depois de mim, abaixo de Deus, o senhor é uma das pessoas mais importantes do mundo. Mas por que depois de você, Roberto?
Porque se eu tiver mente sã, corpo sadio, eu não vou precisar de você. Verdade. Então, hein? É verdade, é isso mesmo. Não é verdade. Eu estou passando para você, porque muita gente vê a doutrina espírita como se fosse uma religião, ou simplesmente uma doutrina. Eu entrei no espiritismo porque eu quis ver Jesus não como um santo, um ser supremo, não. E eu fui encontrar essa resposta de Jesus num livro chamado O Homem Mais Inteligente do Mundo, de Augusto Cury, um psiquiatra. Por quê? Porque ele é ateu, era ateu. Ele foi para Jerusalém e recebeu um convite para poder estudar, debater, discutir a inteligência do homem Jesus, que é essa que me interessa. A inteligência do Espírito Jesus, não o santo. Uhum. Porque a partir do momento que eu consegui decifrar o que ele quis passar para nós, que até a ciência tem dificuldade de entender, que se procurasse entender, nós estaríamos muito mais perto do que você falou de que ciência e religião têm que estar juntos. No dia que nós conseguimos entender que Jesus não veio para aqui para livrar os nossos pecados, para livrar essas coisas todas, ele veio para aqui mostrar que todos nós podemos ser um Deus e um Jesus a qualquer instante que nós queiramos ser. Uhum. A partir do momento, por quê? Porque ele não fez milagre, ele fez ciência, que é o passe magnético. Ele botou a mão e curava. Quantos desses já fizeram ou fazem por aí, pelos Estados Unidos, pelo mundo afora, cura somente o homem colocando a mão do outro? Até em outras igrejas você vê isso. Uhum. Aquilo é milagre? Não, gente. Você está passando para ele uma energia, um fluido animal, que é chamado, que nós somos animais, um fluido vital que revigora. E a fé está onde? A fé é aquela alquimia dentro de nós que quando nós pensamos assim, gente, eu quero ficar bom de verdade. E fica. Se você está falando para você com convicção. Com segurança. Se você está falando, que eu não fiz o que lá ele me ensinou, ele me chamou aqui agora. Mas vamos continuar com a nossa fé, com a nossa conversa. Bom, se você tem certeza que aquilo vai lhe cuidar, preste bem atenção à pergunta que Jesus fez. Você acredita que eu vou lhe curar? O que foi que ele fez? Ele disse que quem vai se curar é você mesmo, não eu. Olha que coisa magnífica de Jesus. Por quê? Para que você entenda que eu não vim aqui para fazer uma coisa que vocês amanhã e depois não tenham condição de fazer. Porque o que eu estou fazendo aqui, todos vocês vão fazer, fazem e vão fazer muito mais. Verdade. Partindo disso, eu posso até vos dizer que vós sois deuses, os deuses dentro de si, comandando o seu eu, tirando as suas próprias dores. Por quê? Porque a fé começa dentro de nós. A paz começa dentro de nós. Você não pode brigar, lutar e pedir para fazer paz se você não tem paz consigo mesmo. É isso. E aí o que você vai fazer? Você tem uma guerra que é paz, vai fazer outra guerra em nome da paz? Você é incongruente. E Jesus não era assim.
Então, essa foi a pergunta que eu fiz ao doutor Eduardo. E ele ficou admirado, porque é verdade. Todo médico é a extensão, é um braço, é uma extensão do amor de Deus para que ele pudesse cuidar dos seus filhos aqui na Terra. Muito bom! Olha, é uma aula, com certeza isso é uma aula. Estar com vocês e senhor Alberto, que fantástico. E é isso, né? Através desse programa, Sem Fronteiras, que fica aí para todos vocês que estão nos assistindo, esse nosso bate-papo do dia. Bom, o assunto, né? A pesquisa do assunto que foi falado aqui, vocês podem encontrar, quando eu falo vocês, né? Todos que estão nos assistindo, no Livro dos Espíritos, tem também falando sobre, e também vocês, se vocês fizerem a pesquisa, tá bom? Fundamentos éticos e científicos propostos aqui, né, que foram colocados aqui, vocês também encontram disponíveis também pelo Conselho Espírita Internacional. E também tem um livro que o senhor Alberto também mostrou aí, que fala sobre a espiritualidade e saúde, que é muito importante. Saúde e espiritualidade, muito importante. E o material Espiritualidade e Saúde Mental, pelo doutor Alexander Moreira de Almeida, médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Vocês podem também achar todo esse material na Amazon, na internet. E eu gostaria, antes de a gente terminar o programa, deixar para todos vocês a importância dos centros espíritas quererem, né, fazer essa conexão. Fica para vocês aí em tela. O Instagram fica aí para vocês, né? O Instagram do Paulo Estevão, IEPE, para que vocês possam seguir. E ali vocês vão ter materiais e diariamente vocês vão poder alimentar ainda mais, né, o espírito de vocês com assuntos muito importantes relacionados à nossa doutrina kardecista. Fica também aí para vocês, né, o Instagram, para vocês que querem entrar em contato com a Laís Lima, _ né, SA, e o nosso grupo daqui dos Estados Unidos, que fica na tela também, @Grupo Espírita Coração Fraterno. Então, para que todos vocês que estão nos assistindo possam entrar em contato com a Laís, com o Instituto Paulo Estevão, para que vocês venham a participar dos próximos programas que a nossa querida Laís e com o Instituto vai estar trazendo a todos vocês. Eu quero agradecer, Laís, muito obrigado pela oportunidade em estar aqui com você e com o senhor Alberto Gama, o diretor de uma instituição que vem aí fazendo muita diferença. A gente não pode deixar de falar algo que é muito importante. Todos nós fazemos a diferença na vida de alguém. E todos nós temos esse compromisso em trazer para o outro e despertar no outro essa consciência de se sentir cada dia importante. E através dos nossos estudos, né, a gente pode trazer para o coração de cada pessoa a importância da doutrina espírita. Muito obrigado, senhor Alberto. Só um segundinho, para você concluir, porque eu posso esquecer. Sou mais velho que você, eu esqueço às vezes. Disseram uma vez, olha, Alberto, o Espiritismo tem explicação para tudo? Não tudo. O Espiritismo tem explicação para aquilo que tudo não consegue explicar. O que é o tudo? Aquilo que não está ao alcance do homem material. Verdade. E eu completei dizendo o seguinte: olha, meu querido, a doutrina espírita sem a ciência, ela é cega.
A ciência sem a doutrina espírita, a doutrina espírita sem a ciência é cega e a ciência sem a doutrina espírita é manca. Quer dizer, uma completa a outra. O que é da matéria é matéria, segundo Jesus. O que é do espírito é espírito. Nós não viemos aqui nós não estamos aqui com a doutrina que vai salvar o mundo, que vai mudar tudo, que vai substituir nada disso. O que você está fazendo lá com o seu médico, continue. E aquilo que compete à parte espiritual, nós vamos fazer. Então, a ciência espírita não veio para mudar a ciência de jeito nenhum. A ciência espírita veio para transformar os homens. Isso mesmo. Muito Jorge. obrigado. Quero te agradecer imensamente e a todos que estão nos assistindo também. Já foi dito as nossas redes sociais e eu espero que cheguemos a todos os corações. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada pela participação de hoje. Até mais. Obrigado. E estamos juntos. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Esperamos nos ver em outras vezes, se Deus quiser.